Seguinte, já aconteceu algumas vezes de eu instruir a pessoa e eu perceber que a pessoa, não que ela não compreendeu, ela compreendeu porque ela chegou a executar o que eu pedi, mas acabou que, tá, foi o que eu pedi, mas não ficou da maneira que eu havia pensado. Por exemplo, eu pedi para ela fazer um movimento de ir e voltar simulando que está andando. Mas aí a pessoa parece estar numa gangorra, ou sabe quando a pessoa executa um movimento, mas ela parece que não tem um total domínio do corpo, e aí o movimento não sai como proceder nessa situação. Perfeito, Larissa, muito bom. É natural que isso aconteça, tá bom? Pensa numa ideia. Se eu te ensinar o pi, você sabe o que é o pi? Achar o pi? Você sabe achar o E pi? será que eu lembro? Eu É, lembro eu, a eu máscara, não é? não faço ideia, não faço ideia, Eu não tá? lembro. Mas o fato é o seguinte, eu não sei o que é o pi, você não lembra o que é o pi. A questão é o quê? A culpa de quando a gente não entende uma coisa. Por exemplo, eu vou te explicar uma coisa e você não entende e não faz direito. A culpa é de quem? Do fotógrafo? É sua? De quem explicou? Exato. Eu acho que é de quem explicou. Por quê? Porque se a pessoa não entendeu, ela tem direito de não entender, né? Então, o que eu tenho que fazer como fotógrafo? Explicar melhor. Se ela não entender, eu preciso explicar melhor ainda. Vou dar um exemplo. Como a gente pode explicar melhor ainda? Aí tem algumas técnicas. Tem espelhamento. Tem várias técnicas de, por exemplo, eu te dizer assim, cara, ó, faz o seguinte, fica de frente a frente com o seu noivo, tá? Vamos, né, brincar aqui. De frente a frente com o seu noivo, deem as mãos embaixo, quero o nariz com o nariz e o canto de testa com a canto de testa. Se eu te falar isso, a probabilidade de vocês conseguirem fazer isso é quase que nula. Porque é muita coisa assim. Como assim nariz com nariz, canto de testa? O que é o canto de testa? Meu É. Deus, né? A probabilidade de vocês não conseguirem fazer isso é muito grande. Agora, se eu chegar aqui, pegar a Diana e dizer assim, fica de frente um para o outro, dá a mão aqui embaixo, baixa a testa, encaixa o nariz, canto de testa um cada um, ponto. Se eu fizer isso, vocês entendem na hora, porque você simplesmente pega uma das técnicas que é o espelhamento. Eu mostro e a pessoa saca o que é. Então, às vezes é melhor você explicar mostrando do que falando, tá? E, cara, melhorar e sempre pensar nas ideias, tá? Sempre pensar nas ideias de tipo como eu falo para a pessoa entender. E aí vai fazendo por partes. Uma outra técnica que eu uso muito é dirija por partes, fale por partes. Então começa sempre de baixo para cima, pernas, tronco, braços e rosto. Tá? O que acontece? Primeiro, como ela fica parada ou sentada, primeiro pernas, depois tronco, depois braços, depois expressão do rosto. Isso ajuda a pessoa a entender. Se você falar tudo de uma vez, é mais difícil para ela entender. Então, assim, abre as pernas, fica bem de frente para mim, beleza. Isso. O tronco, aí você vai pensar, quebra o tronco, mantém o tronco bem reto. Não, quebra bem a cintura. Isso. Agora as mãos. Vira a mão aqui, uma mão aqui, outra aqui. Isso, boa. Agora, rosto. Agora eu quero que você baixe o rosto um pouquinho, bota o cabelo um pouquinho para frente, meio tímida, e pode se esconder um pouquinho assim. Isso. O que acontece? Aí as pernas não movem, o tronco não move mais, sobra somente as mãos e o rosto. Aí você vai dirigir só com essa informação. Então você simplificou o corpo dela e você vai dando dicas. Agora vai, limpa o cabelo um pouquinho mais. E aí você vai falando e vai clicando, vai falando e vai clicando até que as coisas vão acontecendo. Aqui é uma ideia. Eu vou te dar um exemplo na prática. Vamos lá. Aqui a gente tinha uma ideia. A minha ideia, vamos ver se você vai sacar. A minha ideia é fazer ela caminhando. Eu queria que ela caminhasse aqui na frente deste ambiente, porque ela queria fazer umas fotos urbanas, isso aqui é no centro de Porto Alegre, tá bom? Beleza. E eu pedi para ela caminhar, e aí ela foi caminhando, né? E olhando para frente ali, eu pedi para ela olhar para o lado, mas não funcionou muito bem. E aí eu falei para ela, não, então o que eu quero? Aí eu levantei dali onde eu estava e mostrei para ela, eu comecei a caminhar. Falei, eu quero que você caminhe de frente para lá, caminhe olhando para frente, e numa dessas você olhe para o lado e caminhe de lado. E aí o que acontece? A gente foi para a segunda tentativa. Primeira, agora ela já começa. Olha como funciona. Aqui já funciona bem melhor. Essa aqui já, deixa eu aumentar. Isso aqui já começa a funcionar bem mais interessante. É isso que eu quero. Caminhando real, olhando para cá. Só que eu quero isso aqui, aí eu já vou para um próximo estágio. Eu quero isso aqui, no meio. No meio da rua. É isso que eu quero.
Aí eu falei para ela, boa, é isso, estamos bem melhor já, mas eu quero que isso aconteça aqui. Exatamente assim. Só que assim ela tá com as pernas meio atrapalhadas, né? Não é o momento certo dela caminhar. E aí eu fui lá e disse assim, ó, Bianca, deu quase, o olhar agora tá certo, mas eu quero isso acontecer no meio. Aí, beleza, a gente fez essa primeira, aí falei para ela, a gente vai fazer a segunda tentativa, quase. Olha como já melhorou. Quase. Tá? Mas, ó, dá, mas é o passo errado, é a perna errada, tem que estar com aquela perna na frente, o ideal, né? Mais uma tentativa. Vamos lá, ui, quase. Já estamos com a perna certa, mas também não deu certo. Você está entendendo? Vamos Aham. lá. Puf, de novo, ó. Massa, mas com essa perna aqui. Mas agora está encaixada exatamente no meio. Você está entendendo? E aí, vem aqui, e o que eu fiz? Não estava dando certo, não estava dando certo. O que eu fiz para dar essa foto certa? Eu fui lá e disse, puta, é muito difícil, é difícil ela acertar o passo e eu acertar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mais perto, vou compor de cima para baixo, sem mostrar as pernas, porque daí essa perna não fica tão feia. Depois a gente vai dar um croppzinho aqui, ó, e aí não fica feio não. E aí olha agora como tá perfeitamente ela no meio da rua, com os braços como eu queria, sem nenhum escondido, tudo ajeitado. Então vamos lá. De quem era a culpa quando a gente não conseguiu fazer a primeira foto? Minha e dela. Os dois. Por quê? Dela. Porque ela não sabia o que tinha que fazer. Quando eu expliquei para ela, ela começou a acertar. Só que mesmo assim nós não acertamos. E o que eu fiz? Eu vi que nós ia demorar muito para acertar. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e criei uma outra técnica. Ah, vou melhorar a composição. Se eu tirar essas partes da perna, eu vou conseguir acertar ela no meio e a perna não vai ficar ruim. Por quê? Porque não vai dar para ver a perna. E fiz isso. E aí, na minha opinião, esse aqui é a foto que eu idealizei quando eu vi esse lugar e pedi para ela caminhar. Exatamente no centro, composição muito massa, ó, composição muito alinhadinha e tudo certo. Então, se eu fosse estar de corpo todo, os pés dela vão ficar meio estranhos lá embaixo, vão ficar meio ruim. Então, o que eu estou tentando te dizer? É natural. Ó, e aí a gente fez essa foto e terminou. Literalmente. Te mostrei na prática, passo a passo que eu fiz. Então, o que eu estou tentando te dizer? É natural que quanto mais complexa for a fotografia, mais difícil a pessoa entender. Então, a primeira coisa, se você reparar aqui, você vai ver que, ó, estamos exatamente no meio do ensaio. Então, isso aqui não eu não vou tentar fazer esse tipo de foto no começo do ensaio. Porque se eu tentar começar assim no começo do ensaio, a chance de dar ruim é muito alta. Porque daí, ela faz, não acerta. Peço de novo, não acerta. Eu peço de novo, não acerta. Qual a sensação que ela tem? Meu, eu não nasci para isso. Eu sou muito burra, eu não consigo entender o que o cara tá falando. Começa a pensar dentro dela, na cabeça dela. Fala, mano, que eu não presto para isso, só tô ficar uma bosta. Ele tá me falando, mas eu não consigo fazer. Ela vai se sentir culpada. Então, no começo, você não pode fazer fotos difíceis, não. Você tem que fazer fotos as mais fáceis. Por quê? Cara, porque assim, na minha opinião, fotografar é lidar com a psicologia humana. O que você precisa? Você precisa de alguém confiante na sua frente. E para ela ser confiante, você tem que deixar ela confiante. Então, se você começa com ideias simples, fáceis, e você dá um feedback positivo para ela, nossa, do caramba, mó foda, nossa, sei lá, né? Cuidado com os palavrões, mas a ideia é você mostrar para ela que ela é muito melhor do que ela imaginou que ela fosse. E aí ela começa a ganhar confiança. Quando ela ganha confiança, você começa a ter uma facilidade por parte dela, ela começa a entender mais você. Por que ela entende mais? Porque ela quer fazer. E sempre assim, quando a gente não quer aprender uma coisa, quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente não presta muita atenção. Mas quando é muito importante para nós, que a gente quer fazer, a gente presta atenção. Então, naturalmente, quando você começa a dar confiança para essa cliente, a cliente começa a perceber que está ficando massa, ela começa a ficar cada vez mais interessada, ao estar mais interessada, ela entende mais de você. E obviamente, você tem que lidar com essa situação, explicar como se fosse, assim, você tem que sempre falar com as pessoas como se elas fossem, eu sempre brinco, né? Sempre explica pensando que a pessoa é burra. Então, o que eu posso, eu não posso pensar assim, você sabe como eu sei. Se você soubesse como eu sei, você não estava aqui perguntando. Então, você está perguntando porque você não sabe. Então, eu tenho que lidar com você de uma forma que, na minha cabeça, tem que pensar assim, bom, vamos lá, pensa e explica para ela como se ela fosse burra, como se ela não entendesse nada. Dessa forma, eu vou indo degrau por degrau. Faz sentido? Por isso que eu pergunto para ela, faz sentido? Tá entendendo? Tá comigo? Vamos adiante.
Porque aí eu pego lá de baixo e vou te levando até você entender essa parada. Na hora de fotografar é a mesma coisa. Eu parto do princípio que ela não entende nada. Então, por exemplo, um grande erro que o fotógrafo comete. Ele fala direita. Levanta a mão direita. E aí, velho, às vezes, e aí eu não sei, eu parto do princípio que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue. Mas se você, a mulher está fazendo 5 coisas diferentes. Se você falar direita ou esquerda, ela trava. Eu não sei por quê, acho que veio uma falha, assim, né? O homem só consegue fazer uma coisa mal e mal ao mesmo tempo. Mas se falar direita e esquerda, a maioria sabe. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, você falou direita, ela. Né? Então, eu tenho a impressão que as mulheres têm uma dificuldade direita e esquerda. Aí você está dirigindo uma menina, aí você fala, levanta a mão direita. Mano, a chance dela levantar a esquerda com as minhas clientes é muito grande. Daí eu sempre brinco assim, é a outra esquerda, moço. Não dá, né? É muito mais fácil, ó, levanta essa mão aqui, bota essa mão aqui, ó, para trás. Então o que acontece? E aí outra coisa, a nossa direita geralmente é a esquerda do nosso cliente. E aí quando pega você, não sei se você tem facilidade ou dificuldade com direita e esquerda. Fácil. Você tem facilidade ou dificuldade? Não entendi. Facilidade. Tá, então você consegue, menos mal. Agora pega alguém que tem dificuldade em falar direita e esquerda com alguém que tem dificuldade de entender direita e esquerda. Meu, é difícil, entende? Então, assim, por exemplo, a forma que você fala, ó, levanta essa mão aqui, aponta para ela, ou mostra para ela, é muito mais fácil do que você falar direita e esquerda, porque se eu quero a mão dela direita, eu tenho que falar a minha esquerda. Então, assim, ó, levanta a mão esquerda, ela vai levantar a mão direita. Eu Geralmente, peço. situações eu vejo se a pessoa tem ou alguma, por exemplo, eu tenho uma pinta, né? Então eu vejo se a pessoa tá com pulseira, com anel, a mão do anel, a mão, eu sempre tento Uhum. essas referências. E Boa, você, é uma boa. É uma boa também. mas às vezes mesmo com espelhamento, mesmo indo, fazendo a pose, eu vejo que não foi. Eu não sei se, por exemplo, às vezes eu fico me perguntando, será que porque eu não me vejo de fora, né? Eu vejo aqui, a minha visão. Então eu Uhum. fico, será que o que eu fiz realmente é o que ela tá fazendo? Dá esse bug, assim, sabe? De, de talvez realmente o que eu mostrei é o que ela tá fazendo. Entende? Entendo, mas você não precisa mostrar exatamente como. Por exemplo, quando eu pedi para ela caminhar, meu, na moral, a Diana sempre ri assim, porque eu não sei mostrar, entendeu? Eu não tenho habilidade. Na moral, eu não tenho habilidade. Eu tenho habilidade de ver e corrigir, mas eu não tenho habilidade de fazer comigo. De verdade, não tenho. Eu sempre exagero demais. Quando eu falo para baixar o queixo, eu mostro, eu baixo demais o queixo. Parece que eu estou dando aula, estou tentando ensinar. Na verdade, a pessoa exagera também, como eu. Eu falei, tá, não exagera não que eu exagero demais. E aí eu vou corrigindo isso. Eu sempre tenho uma parada que eu gosto, evita o feedback negativo e sempre feedback corretivo. Eu vou sempre corrigindo. Então, cada tentativa é um pouco melhor. Boa, isso aí, agora vamos tentar isso aqui. Boa, agora vamos tentar isso aqui. Boa, agora vamos tentar isso aqui. Então, sempre corrigindo, sempre melhorando. E de novo, nem todas vão dar certo. Nem todas as ideias vão dar certo. Isso é inevitável, porque às vezes a sua ideia não dá certo, às vezes não encaixa com a pessoa. É natural. Agora, se isso acontece o tempo todo, aí não funciona. Então, assim, aí se está acontecendo o tempo todo, de duas uma. Ou as pessoas são muito burras, ou você não está sabendo comunicar. E eu quero Uhum. acreditar que é a segunda e não a primeira, né? Porque pessoas muito, assim, sei lá, acho que não, né? Então, é saber se comunicar. Cara, e se comunicar é uma parada incrível. Porque comunicação tem dois lados, né? Quem fala e quem escuta. Na minha opinião, você vai precisar melhorar a sua comunicação, né? E para melhorar a comunicação, você tem que melhorar a sua confiança, melhorar a sua conexão, é natural, né? Não tem como fazer o acabamento do bolo sem ter feito o bolo primeiro. Então, primeiro a conexão, confiança, depois a comunicação, os 3 Cs da direção de pessoas. Uou, essa foi mais uma Descomplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer
ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descomplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo 11 horas da manhã no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descomplicando. Valeu!